Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, entendimento seu, meu, de todos nós, para que possamos compreender a sua palavra e praticá-la, sobretudo. Eu queria hoje tratar de um assunto muito delicado, delicadíssimo, que nós enfrentamos na igreja. Nós enfrentamos na igreja. E graças a Deus por isso. O problema chama-se injustiça. Porque é natural que lá fora da igreja, existam as injustiças. Eu sofri muitas injustiças e creio que os que estão nos ouvindo, que são de Deus, devem ter sofrido muitas injustiças. Isso é normal, lado de fora, porque nós vivemos, esse mundo é um mundo cão, é um mundo do diabo, é um mundo do inferno, é o reino deste mundo que Jesus já condenou, já está condenado. Porém, o problema é que nós, quando sofremos injustiças dentro da igreja institucional, a igreja instituição, não estou falando da igreja, a igreja espiritual, não. A igreja instituição. A igreja instituição são as igrejas evangélicas, são as igrejas cristãs que professam a fé em Jesus de acordo com a palavra de Deus. Então, dentro dessas igrejas, nós vemos muitas discrepâncias, muitas pessoas injustiçadas. Eu sou prova disso, porque eu vivenciei injustiças dentro da minha igreja, da igreja onde eu nasci, que, diga-se de passagem, era uma igreja exemplar aos meus olhos, naquela altura. Mas depois eu vi que entre os irmãos havia injustiça, e entre pastores e ovelhas havia também injustiças. E eu queria que você soubesse o seguinte, eu li ainda há pouco um comentário, inclusive eu respondi. Uma membro, uma ex-obreira, obreiro, que saiu, que saiu por causa de problemas de injustiça cometida pelo bicho, o pastor, não sei quem foi, nem sei quem é. Mas eu sei que dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, como acontecia lá na igreja primitiva, sempre houve injustiças dentro da igreja, mas a igreja institucional, não se esqueça, a igreja denominacional. Isso sempre vai haver dentro das igrejas, até a vinda de Jesus. E por que isso acontece? Acontece porque nós somos humanos e, como tais, somos passíveis de erros. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes um olhar distraído que faz a pessoa pensar que está olhando de menesgueio, digamos assim, com desprezo. Qualquer coisa que se faça é causa de se achar injustiçada, especialmente quando é escorraçada de obreira ou obreiro. Eu sei que acontecem muitas injustiças dentro da Igreja Universal do Reino de Deus por parte de pastores, bispos, de obreiros que cuidam dos obreiros, enfim, existem muitas coisas, infelizmente, desgraçadamente. Mas nós não podemos nos esquecer o seguinte,
que nós somos humanos, portanto, passíveis de erros, passíveis de cometer injustiças cruéis. E eu digo com sinceridade, eu cometi muitas injustiças que eu não me lembro, mas eu tenho certeza que devo ter cometido muitas injustiças. Muitas injustiças. Então, sabe aquela história de pessoas que engravidam pelos ouvidos? Ela não viu, ela não presenciou, ela não tem provas, mas ela engravida pelos ouvidos. Eu fui muitas vezes engravidado pelos ouvidos e tomei decisões que, a meu ver, naquela altura, eram justas. Só que depois a gente verificou, conferiu que eram injustiças, eram injustas. Eu odeio injustiça. Eu odeio injustiça, porque a injustiça é do diabo. A injustiça não é de Deus. A injustiça é do diabo. Eu odeio injustiça. E por isso sou um pregador da justiça. Agora, o que nós temos que ver é o seguinte: isso do ponto de vista da igreja institucional, existe mesmo muitas injustiças. Eu, conscientemente, não cometeria, não cometo injustiça, mas inconscientemente, às vezes, cometo, porque eu sou humano. Eu ainda carrego a imagem do primeiro Adão. Eu carrego a imagem do último Adão, que é o meu Senhor Jesus Cristo, mas também carrego a imagem do último Adão. Depois falamos sobre isso. Por isso, a gente é passível de erro, claro. Mas, do ponto de vista espiritual, a igreja não institucional, não denominacional, não a igreja A, B ou C, não, mas a igreja do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo. Você tem que saber qual igreja que você pertence. Você tem que saber se situar para que você não venha cometer injustiça ou não venha ser injustiçada e sair por aí atirando a ermo. A igreja do Senhor Jesus é espiritual, é o reino de Deus. Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus. Nós temos falado isso. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja não é formada, não é a igreja A, B, C, D, não. Essa igreja é formada por pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo, de fato e de verdade. Então, essa igreja, ela está em todo o mundo. Ela está dentro das igrejas evangélicas, da igreja A, B, C, D, etc., inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, essa igreja é a igreja espiritual, invisível, mas é a igreja que as portas do inferno não prevalecem. Essa igreja quebra, arranca, destrói as portas do inferno, os ferrolhos das portas do inferno, para salvar as pessoas que estão lá no inferno. Então, nessa igreja espiritual, quem estiver dentro dessa igreja do Senhor Jesus, dentro do reino de Deus, vai sim sofrer injustiça para o seu próprio bem, não é para o seu próprio mal. Não vai ser para o seu próprio mal, vai ser para o seu próprio bem. Porque é o que está escrito, é o que está escrito. Com certeza, o Paulo fala, Pedro fala, os apóstolos falam sobre esse assunto,
E o apóstolo Paulo diz com muita clareza, quando ele deparou, obviamente, com muitos problemas semelhantes ao que nós encontramos hoje dentro das igrejas. Ele diz assim, diante de tantos problemas, e de reclamações e lamentos, etc., ele, que era um homem espiritual, que era dirigido pelo Espírito Santo, ele escreveu o que o Espírito Santo lhe disse. Olha só. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Você sabe o que significa isso? E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Eu agora estou me lembrando, vou dar um exemplo claro e você vai entender o que isso aqui está querendo explicar, o que o Espírito Santo fala. Uma ocasião, já muitos anos atrás, foi logo no princípio da igreja, 40 anos, mais de 40 anos atrás. Então, chegou ao meu conhecimento de que um determinado obreiro que estava auxiliando um pastor numa determinada igreja, ele foi acusado de ter furtado na igreja. Obviamente, quando eu soube disso, isso aconteceu em outro estado, eu estava no Rio de Janeiro, aconteceu num outro estado, no sul, eu não estava lá, eu não vi, etc., mas eu acreditei na informação. Eu acreditei naquela informação. E o que eu fiz? Eu imediatamente disse, manda embora, eu não quero saber dessa gente aqui no nosso meio. Muito bem. Passado uns dias, um outro informante, um bispo, veio falar comigo e disse o seguinte, bispo, o senhor se lembra daquele rapaz que foi acusado de furto? Pois bem, o senhor mandou ele embora. Mas esse rapaz, eu aprovo a conduta dele. Não, ele não furtou coisa nenhuma. Isso foi uma armação do pastor, o pastor dele na igreja. Ele estava auxiliando um pastor e esse determinado pastor é quem o acusou de ter furtado. Ele não fez isso, bispo. O senhor pode acreditar, porque eu conheço esse rapaz. Ele é de Deus, ele é íntegro. Eu sei da lealdade dele, eu sei da fé, eu atesto por ele. Como eu confiava nesse pastor, esse que me deu essa última informação, eu falei, então não manda não, então cancela. Porque eu quero justiça, eu amo justiça. E aí o que aconteceu? Aquele pastor que estava cuidando daquela igreja, que falou, que acusou o seu auxiliar de furto, eles estavam com um caso. Ele estava com um caso com uma outra mulher que era de outra igreja, ou quer dizer, da Igreja Universal, mas em outro estado. Conclusão, para que ele justificasse, esse mau pastor, esse adúltero, justificasse ou tentasse encobrir o seu pecado, ele então chamou a atenção, levantou uma lebre, chamou a atenção do pastor que estava com ele, porque aquele pastor era de Deus, e ele, aquele obreiro era de Deus, e ele, o pastor, não era. Então, ele criou essa situação. O que aconteceu?
acabou aquele pastor, o adúltero, saindo, sendo mandado embora. Descobriu-se, de fato, que ele estava fazendo era errado, e ele foi imediatamente eliminado do corpo de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. E esse rapazinho, que foi acusado de furto, foi enviado para o norte do país. Foi ajudar em outra igreja. E onde aquele rapaz, esse rapazinho, que foi acusado de furto, ele ia, a obra desenvolvia. No lugar mais difícil, ele foi colocado por um outro pastor. Parece que o diabo não queria, mas não, tinha certeza que o diabo não queria que esse auxiliar de pastor não continuasse na obra, porque ele foi injustiçado em outro estado. Mas onde foi colocado, ele cresceu, ele desenvolveu, ele abençoou a igreja prosperou em termos de almas, e ele sobressaiu. E veio ao meu conhecimento do seu trabalho. Aí sim, eu fiquei sabendo do desenvolvimento dele, que era um auxiliar, que era um obreiro de muito caráter, uma pessoa pobre, que realmente era de Deus. Então, ele foi provado, mas provado pelo fogo, o batismo de fogo. Ele passou pela fornalha. Sabe onde esse auxiliar de pastor está? Hoje, ele é o responsável por todo o continente africano. Todo o continente africano. Ele é responsável. Você vê que como Deus faz as coisas. Foi feito várias injustiças com ele, mas ele permaneceu. Ele permaneceu, porque ele era de Deus. Ele disse para mim, bispo, queriam tirar tudo de mim, tudo. Mas eu disse, vocês podem tirar tudo, cargo, seja lá o que for, mas não vão tirar a minha fé. E esse testemunho é claríssimo, mostra com perfeição o texto que nós lemos de Romanos, capítulo 3, versículo 5. E se a nossa injustiça for causa, quer dizer, Deus usou a injustiça para fazer a justiça dele. Porque aquele auxiliar anônimo que foi tão injustiçado, Deus o havia escolhido para algo extraordinariamente grande. Isso aconteceu comigo. Eu também fui excluído, eu também fui injustiçado. Quando a gente pertence à igreja espiritual, à igreja pela qual as portas do inferno não prevalecerão, o inferno não prevalece, a gente vence. Mas quando a gente não pertence à igreja espiritual, o nosso entendimento é da igreja física, instituição. E aí a gente fica revoltado, e aí sai atirando para tudo quanto é lado. Então, muitos pastores que saíram da Igreja Universal, e não tinham motivo nenhum para sair, mas saíram, não foi por causa de injustiça, não. Adultério, roubo, prostituição, má conduta dentro da igreja. Esse tipo de gente entra no nosso meio. Sabe quantos pastores são da Igreja Universal do Reino de Deus? São mais de 20 mil pastores espalhados pelo mundo inteiro. Muito mais de 20 mil. Fora os auxiliares e obreiros, etc, etc, etc.
Você já imaginou, fora o povo, eu não estou falando de povo, você já imaginou milhões de pessoas? Como controlar isso? Como manter a ordem, a disciplina, a ética? É impossível. Como ser humano, eu sou incapacitado, eu não tenho cabeça, inteligência, nem poder para saber de todos os problemas e cuidar deles. Não. Mas uma coisa eu tenho. Sabe o que é? O Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo cuida da Igreja Universal do Reino de Deus. A igreja é dele, não é minha. Eu não sou dono de nada. Eu sou servo. Um filho servo. Um filho que tenta servir ao Pai. Então, nós somos passíveis de erros, sim, mas o Espírito Santo, que é justo, que conhece o nosso coração, sabe o que nós queremos, que nós primamos, ele cuida da igreja. Então, quando um elemento sai do nosso meio, é porque não servia mais. Deus é quem tirou, ele eliminou. E quando permanece, é Deus que faz permanecer. É o que Jesus diz, né? Aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. A coroa da vida eterna. Não é uma placa de ouro, não. Mas a coroa da vida. E isso está reservado para os que são perseverantes. Mas quem é perseverante? Perseverante é aquele que pertence ao reino de Deus. Aquele que optou pelo reino de Deus, buscou e entrou no reino de Deus e anda na sua justiça. Então, para estes, todas as coisas seriam ou serão acrescentadas. Então, amiga e amigo, se você estiver sofrendo uma injustiça, não coloque a culpa em ninguém. Se você estiver sofrendo uma injustiça, dê graças a Deus. Graças a Deus. Porque quando a gente sofre injustiça na obra de Deus, é porque fomos escolhidos, fomos separados. E foi isso que aconteceu comigo. E você sabe da nossa história, e você há de convir que é isso mesmo. Então, confirma a palavra de Deus. Se a nossa injustiça for a razão da justiça de Deus, que diremos? Que diremos? Porventura será Deus injusto? Então, amiga e meu amigo, este domingo é dia de festa. É dia que todos nós estaremos, pastores, bispos, obreiras, obreiros, todo o corpo da Igreja Universal do Reino de Deus estará ocupando o altar, o púlpito, e dando tudo que nós temos recebido para aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, neste domingo, nós estaremos, inclusive, no jejum. Eu, pessoalmente, convido você a fazer um jejum, e o jejum que não vai demorar muito tempo, de meia-noite até o meio-dia, quando termina a reunião da manhã, as reuniões da manhã. Faça esse jejum, eu estarei unindo-me nesse jejum com você, estaremos jejuando de comida, de café. Isso é dose. Para mim é uma dose violenta, mas graças a Deus vou fazer esse jejum para que Deus venha honrar a nossa fé e fazer derramar o seu Espírito sobre todos vocês, para que haja festa. Então, nós vamos estar nessa fé, e eu creio que os meus colegas, pastores, bispos, estarão também nesse mesmo propósito, fazer o jejum no domingo.
no domingo, para que de manhã, de meia-noite de sábado até o meio-dia, para que esse domingo seja um domingo especial, o domingo da ressurreição daqueles que um dia foram injustiçados dentro da Igreja Universal, que estavam mortos. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.